Alteridade é um conceito fundamental para a bioética. Trata-se de um parâmetro que vai ser muito utilizado principalmente diante de situações envolvendo a autonomia existencial das pessoas. E diante de situações como essas, nós precisamos encontrar formas de viabilizar o exercício dessa autonomia, sempre efetivando assim a dignidade de cada ser humano. Apesar de toda essa importância, a alteridade como um princípio biojurídico ainda não é plenamente assimilada e aplicada, principalmente no mundo jurídico. É por isso que no vídeo de hoje nós vamos entender como a alteridade se relaciona com bioética e qual a importância desse princípio no enfrentamento dos diversos dilemas envolvendo essas situações. Meu nome é Rafael Verdival, você está no canal Biojuris. Para nos auxiliar na compreensão da alteridade como um princípio relacionado à bioética, a gente vai utilizar um texto de uma das maiores bioeticistas do mundo, chamada Maria do Céu Patrão Neves. Ela é uma bioeticista portuguesa e o texto que nós vamos trabalhar hoje se chama Alteridade e Direitos Fundamentais, uma abordagem ética. Nesse artigo científico, que você pode encontrar aqui na descrição do nosso vídeo, Maria do Céu Patrão Neves ela vai tratar de se aprofundar nesse conceito de alteridade. No seu trabalho, Patrão Neves vai buscar construir a ideia de uma lógica da alteridade ou uma alterlogia, uma forma de agir eticamente que se pauta justamente na presença indelével do outro. E essa nova lógica da ação, por sua vez, ela vai ser fundamental para poder harmonizar as relações humanas. A palavra alteridade, ela tem sua origem no latim e ela vai remeter justamente à ideia do outro, da diferença. Trata-se de um conceito que vai analisar essa perspectiva do outro nas relações interpessoais. O outro, considerado na sua diferença, ele é analisado também a partir de uma relação de diversidade plural. A ideia de alteridade traz o outro como um ser distinto daquele que o define como tal. É possível a gente perceber então que esse outro, ele vem de uma compreensão de uma individualidade que vai lhe reconhecer como diferente e também contraposto a si. O problema é que muitas vezes essa compreensão se dá pautada em parâmetros muito subjetivos de realidades qualitativamente diferentes. Isso vai gerar uma assimetria na relação e, consequentemente, vai afastar a abordagem ética que se procura conceber. A partir de uma lógica gnosiológica, ou seja, relacionada à teoria do conhecimento, o sujeito do conhecimento, fortalecido na época da modernidade, ele vai conceber o outro como um objeto de aprendizado. Então, esse outro ele acaba sendo considerado numa perspectiva mais secundária, e isso tudo também vai contribuir para essa assimetria na relação que a gente está construindo aqui inicialmente. É importante falar dessa assimetria porque quando a gente tem essas relações que são hierarquizadas e são assimétricas, a gente acaba percebendo que a alteridade ela não consegue, se considerada dessa maneira, atribuir uma perspectiva ética. E é justamente a perspectiva ética, ou seja, relacionada ao comportamento das pessoas, que vai permitir que nós possamos harmonizar relações intersubjetivas, relações entre pessoas, e enfrentar esses dilemas bioéticos. Justamente para a gente tentar entender, então, como de fato funciona esse princípio da alteridade, o que é alteridade, Maria do Céu Patrão Neves, ela nos propõe dividir essa compreensão em 3 etapas principais. A gente vai, então, entender uma etapa mais voltada para o ego, outra etapa para o alter ego e uma terceira que aí sim seria uma etapa de alteridade. Sempre pensando nesse contexto de uma abordagem ética, da construção de relações éticas entre as pessoas. Em períodos iniciais da existência humana, os seres humanos eles viviam consonantes à natureza. Então não havia necessariamente ainda essa compreensão acerca do ego, ou seja, do eu. Não existia uma perspectiva antropológica do ser, que apenas sobrevivia através da utilização dos seus instintos e também dos recursos que a natureza lhe provia. Porém, com o advento da razão, principalmente a partir do racionalismo grego, surge essa percepção acerca da essência do ser humano. Quando o indivíduo ele percebe que ele é dotado de racionalidade, ele se separa então da natureza e passa a utilizar essa racionalidade para se compreender e compreender a própria natureza, da qual ele já não faria parte a partir dessa perspectiva mais racional. Sócrates, inclusive, um dos maiores filósofos da humanidade, ele vai reforçar justamente essa percepção que os seres humanos começam a ter sobre si próprios, justamente através de sua máxima, conhece-te a ti mesmo. Sendo os seres humanos os únicos seres capazes de proporcionar esse pensamento racional, eles também são os únicos capazes de fazer esse tipo de questionamento sobre a própria existência. Esse momento inicial, na qual o ser humano se identifica como um ser pensante e um ser
individualizado na natureza, a gente vai chamar de etapa do ego. É justamente nessa etapa do ego que a gente tem então essa diferenciação entre o eu e o outro, porque se trata justamente de um processo de individualização de cada ser. O eu, então, ele é diferente dos demais, e a alteridade aqui, ela ficaria resumida apenas a essa diferenciação dos seres humanos como indivíduos que ocupam um determinado lugar no mundo. Resumidamente, Maria do Céu, então, vai nos dizer que a alteridade, nessa fase, se resume justamente a estabelecer essa diferença entre eu e outro. Porém, mais adiante, quando a gente passa a ter uma apreensão mais fenomenológica da existência e da consciência humana, a gente passa para uma fase chamada de alter ego. E olha que interessante, nesse momento, o eu, o ego, que já tem essa autocompreensão acerca de si próprio, passa também a se considerar como consciência do outro. Isso significa que a tomada de consciência acerca da existência do outro acontece a partir de concepções que vêm do próprio eu. O outro, então, ele também seria fruto dessa subjetividade do ser. E aqui a grande característica dessa fase do alter ego é que o outro, ele é compreendido não como uma diferença, mas sim como um outro eu. Trata-se de uma etapa na qual o eu e o outro, eles estão entrelaçados, não há diferenciação, justamente porque a concepção que se tem do outro, ela é uma concepção que é fruto, na verdade, de uma projeção do eu na figura desse outro. Traduzindo, pessoal, nessa etapa, o eu, que é o ego, ele percebe o outro a partir das projeções que faz de si mesmo nesse outro. O outro, então, ao invés de ser alguém diferente, na verdade, trata-se apenas de uma manifestação da própria subjetividade do ego. Esse outro não é um outro diferente, é um outro eu. Trata-se apenas de uma projeção da própria subjetividade nesse outro, que se torna um outro eu, concebido a partir das minhas próprias concepções, da minha própria consciência, o que vai ser denominado justamente de alter ego. Quando a saudosa Marília Mendonça canta "Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você", na verdade aqui ela se refere justamente a uma concepção do outro a partir dessa ideia de alter ego, uma projeção da nossa própria subjetividade naquele outro indivíduo. Mais uma vez, a gente não tem nessa seara do alter ego uma relação de natureza ética, porque aqui efetivamente não existe uma relação entre eu e outro, existe sim uma projeção do eu, do ego, com o seu alter ego, que nada mais é do que a sua própria consciência projetada naquele outro. Essa assimilação da ideia do outro, na verdade, é feita com base em pressupostos que existem a partir da nossa própria subjetividade. É como se aquilo que nós concebemos como sendo um outro ideal fosse projetado nessa imagem e a gente enxergasse apenas no outro aquilo que na verdade é uma concepção nossa, não o que representa verdadeiramente esse outro em toda a sua diferença. A partir dessas noções, a gente já começa a perceber que se a gente quer construir uma abordagem ética, ou seja, uma lógica de ação que tenha eticidade e que, consequentemente, vai refletir também na bioética, a gente precisa reconhecer o outro nessa diferença. Por isso que a alteridade como um conceito ético, segundo o Patrão Neves, é um conceito recente. Quando você tem uma relação de alteridade, essa comunicação entre o eu e o outro, de fato, vai refletir, aí sim, uma relação de natureza ética. É pensando no reconhecimento do outro a partir de sua diferença que Maria do Céu Patrão Neves vai propor uma nova lógica de ação. Ou seja, ela vai propor condutas éticas e deveres morais que se estabelecem na denominada alterlogia. Alterlogia, que é uma lógica do outro. Essa lógica, ela se baseia na presença originária, constante e indelével desse outro, nas palavras da própria Maria do Céu. É muito importante, então, que a gente diferencie empatia de alteridade. Embora essas palavras possam parecer sinônimas, na verdade, alteridade não tem necessariamente o mesmo significado que empatia. É muito comum, ao pensar em alteridade, que a gente pense naquela máxima de não fazer com o próximo o que nós não gostaríamos que fizessem com a gente. Porém, não necessariamente o que o outro indivíduo quer que façam com ele seria o que nós desejaríamos que fosse feito com a gente. Em outras palavras, pessoal, a felicidade de um indivíduo não necessariamente é a mesma felicidade do outro. O que causa felicidade e cumpre os interesses de um, não necessariamente será a mesma circunstância que vai se aplicar para o outro. Quando a gente pensa em se colocar no lugar do outro, ou projetar nossa conduta baseada no que não gostaríamos que fizesse com a gente permanece na esfera do alter ego, porque estamos criando uma projeção acerca do que é desejável para a nossa existência e considerando que aquele outro, que ele é diferente, mas a gente não entende isso, ele vai ter esse mesmo interesse, ele vai ter essa mesma consciência. Então a gente apenas está projetando algo que é nosso naquele outro. E isso não necessariamente é verdade, porque o outro, ele vai se diferenciar do eu justamente
na diferença. Essas projeções, né, de se colocar no lugar do outro, muitas vezes tem até um viés bastante altruísta, de fato, mas ainda permanecem retidos à esfera do alter ego. E se a gente não sai dessa linha, né, dessa linha da subjetividade baseada no alter ego, a gente não vai conseguir estabelecer uma relação ética pautada na alteridade. Não vai conseguir aplicar essa lógica do outro, né, essa alterlogia. Pensar em uma lógica de alteridade significa entender que o respeito às diferenças é um imperativo moral, traz um dever de conduta que se reflete no respeito por essas diferenças. O respeito a essa diferença na alteridade é tão importante que não é necessário sequer que a gente compreenda de fato esses interesses que vêm do outro. Porque pode ser que a gente não consiga se colocar no lugar do outro, pode ser que a gente tentando fazer esse exercício não consiga compreender as motivações e a consciência daquele outro, mas isso não vai ser o mais importante, porque numa lógica de alteridade, o que é mais importante é entender o seguinte: existe um outro, esse outro, ele é diferente do eu, ele tem interesses e formas de pensar diferentes e eu, mesmo não compreendendo essas diferenças, tenho o dever moral de respeitar tais diferenças. Isso não significa que eu preciso assimilar ou concordar com essa forma de pensar ou forma de ser do outro. Eu apenas tenho que respeitar, porque é esse respeito que vai, em última instância, garantir que a autonomia de cada indivíduo possa ser livremente exercitada. Quando a gente, então, aplica essa lógica da ação pautada no outro, a gente consegue ter um elemento que vai funcionar como uma forma de se harmonizar a relação entre indivíduos que são diferentes. Patrão Neves também traz uma questão muito interessante, que quando a gente passa a direcionar nossa conduta a partir dessa alterlogia, há uma inversão daquela lógica de direitos e deveres. Uma vez que, em vez de falar em direitos e deveres, a gente passa a falar em deveres e direitos. Ou seja, na nossa lógica atual, os direitos, eles vêm antes dos deveres. Mas quando a gente pensa numa lógica de alteridade, os deveres virão antes dos direitos, e esses deveres, sendo seguidos de fato, podem inclusive tornar desnecessários comandos normativos que tentam garantir tais direitos. Quando a gente entende que nós temos um dever de respeito pelas diferenças e temos que garantir que essas diferenças possam ser exercidas, mesmo que elas não necessariamente reflitam a nossa própria consciência, a gente traz uma proteção que torna desnecessário pensar primeiro na proteção dos direitos, justamente porque o exercício desses deveres já vão garantir esses direitos. Quando você reconhece os deveres, então você passa também a ter o reconhecimento de direitos. E Maria do Céu, ela deixa isso bastante claro, né? Se os deveres eles fossem devidamente cumpridos, a gente nem precisaria falar em direitos. Porém, a gente sabe que essa inversão que a alterlogia propõe, ela é complexa. É algo que subverte completamente a lógica a qual nós estamos acostumados, e é muito natural que isso, num primeiro momento, cause um estranhamento e cause também uma sensação de dificuldade de pensar dessa maneira. Porém, a gente tem que entender também que a lógica da alteridade ela é fundamental para que você garanta a autonomia. E é justamente nesse ponto que a alteridade é tão importante para a bioética. A bioética ela toca diversas questões que lidam com o exercício da autonomia dos indivíduos, principalmente em situações existenciais. As tomadas de decisões envolvendo o final da vida, envolvendo a própria saúde, envolvendo a dignidade humana, são de natureza muito íntima e, consequentemente, vão ser decisões tomadas pautadas naquilo que é considerado como mais importante para cada indivíduo. Mas em uma relação social, ou seja, quando a gente precisa estabelecer também condutas éticas que vão harmonizar a existência dos indivíduos numa sociedade, a gente precisa entender que não necessariamente as minhas concepções pessoais e subjetivas devem prevalecer, porque quando a gente pensa numa situação existencial, o exercício da autonomia nesse caso, ele tem um aspecto individual muito forte. Então apenas aquele indivíduo que exerce a autonomia vai poder conceber o que é melhor para si. E a alteridade, ela nos impõe esse dever de respeitar essa forma de pensar, essa forma de agir, sem impor a nossa consciência, sem realizar essa projeção de um alter ego na hora de estabelecer como se deve tomar essas decisões. Sendo assim, a alteridade ela é fundamental para a bioética, porque sempre que nós discutirmos questões bioéticas, e isso vai acontecer muito aqui no canal, a gente precisa levar em consideração as diferenças e precisamos também fazer valer a autonomia dos indivíduos, mesmo diante de situações que desafiam o nosso aspecto cognitivo de compreensão dessas diferenças. O respeito deve prevalecer acima de tudo. Com isso, nós concluímos aqui um pouco do pensamento de Maria do Céu Patrão Neves a partir desse texto dela sobre alteridade e direitos fundamentais. E eu espero que agora você tenha compreendido o que é alteridade e também como isso vai ser necessário para que possamos promover as discussões acerca dos dilemas
da bioética. E se você não quiser perder nenhuma atualização acerca dos temas mais atuais sobre bioética e biodireito, se inscreva agora mesmo no canal Biojures e nos acompanhe nos próximos vídeos. Até a próxima!